Oxe, que horas são agora? Já tá dando horário do almoço? São 10h55. Ainda? Ei, mas como é que você consegue olhar nesses ponteiros aí? Olha, é fácil. Esse ponteiro maior é o dos minutos, esse menor é o da hora e esse fininho aqui é o dos segundos. Nossa, parece tão complicado pra ficar vendo a hora. Não é nada, é só praticar. Ah, mas mesmo assim. Parando pra pensar, lembra daquela aula do Regis que ele explicou sobre ciclo trigonométrico? E ele até fez aquela questão Do relógio, verdade, lembro. Então, esse mesmo formato aqui, o círculo, ele tem várias propriedades. Mais de uma propriedade? Sim, e é aplicando o ciclo trigonométrico que a gente vê isso. A gente tem muitos exemplos também, tipo lá. Lá onde? Na roda dos carros. Nas rodas dos carros também? Sim. Nossa, mas mesmo assim, eu ainda tô confusa. Calma que a gente vai ver isso melhor agora. Bom, primeiramente, vamos entender o que é uma circunferência e quais os elementos a constituem. Em resumo, uma circunferência é a linha curva fechada formada por todos os pontos que estão na mesma distância de um ponto central fixo. Falando agora dos elementos, o arco da circunferência é uma parte da circunferência limitada por dois pontos distintos nela, ou seja, é como se fosse uma fatia de borda de um círculo. Já o raio é o segmento que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. O diâmetro é o segmento que passa pelo centro e liga dois pontos da circunferência, sendo o dobro do raio. A corda é o segmento que liga dois pontos da circunferência sem necessariamente passar pelo centro. E por fim, menos não mais importante, temos a tangente, que é a reta que toca a circunferência em apenas um ponto, chamado ponto da tangência. Ei, mas eu ainda não entendi aonde é que a trigonometria entra nisso. Calma, isso é só uma introdução. Não tem como chegar no final sem passar pelo início, né, Sara? Verdade, né? Dando uma continuidade sobre a nossa queridíssima circunferência, também temos as medidas e comprimento dos arcos da circunferência. O arco é uma parte da circunferência, como se fosse um pedaço do círculo. Ele é representado em graus, indicando o ângulo que esse arco representa no centro da circunferência. Por exemplo, um arco que corresponde a 90 graus é um quarto da circunferência. O comprimento do arco é o tamanho real desse arco. A distância ao longo da borda da circunferência, sua fórmula está aqui. O ângulo representa a medida do arco em graus. O R é o raio da circunferência e o 2πr representa o comprimento da circunferência inteira. Enfim, quanto maior o ângulo, maior o arco. Quanto maior o raio, maior o arco. Mas não é só isso, há também a questão do grau da circunferência, que é a medida angular total de uma circunferência completa. Importante para definir arcos, medir setores circulares e para fazer cálculos de comprimento de arco e área de setor. Resumindo, a circunferência inteira sempre será 360 graus e qualquer parte dela é medida como uma fração desses 360 graus. No ciclo trigonométrico também é possível encontrar os radianos, que são uma unidade de medida angular, onde um radiano é o ângulo central que delimita um arco de comprimento igual ao raio da circunferência, ou seja, a medida de um radiano corresponde à medida do raio da circunferência. A relação grau e radiano vem do comprimento da circunferência, onde π corresponde a 180 graus e onde é possível encontrar alguns valores já pré-estabelecidos, como π sobre 2, 90 graus, 3π sobre 2, 270 graus e o 2π igual a 360 graus, ou seja, uma circunferência completa. Também temos um jeito para descobrir a medida do arco da circunferência em radianos, através da fórmula A igual a L sobre R. O A é a medida do arco em radianos, o L é o comprimento do arco e o R é o raio da circunferência. Sabe o que é, Racha? Eu tô até começando a entender um pouquinho sobre esse assunto. Tá vendo? Isso não é difícil. Ah, mas também não é pra tanto, não. Eu falei que eu tô começando a entender, ainda não entendi tudo, não. Oh, calma, é simples. A trigonometria, ela tá junto com o conteúdo de circunferência, e isso tem um nome e um espaço só para ela, que é ciclo ou círculo trigonométrico. Ai, não aguento mais, é tanta coisa para estudar. A gente vai ver isso melhor agora. Então, pessoal, a circunferência trigonométrica é uma circunferência comum, porém com algumas especificações. Ela possui um raio no qual o valor é 1, em que pode ser negativo ou positivo dependendo do quadrante que se encontra.
já que é centrada na origem de um plano cartesiano. Vocês lembram, né, o que é plano cartesiano? Enfim, o comprimento do arco é calculado normalmente, com a fórmula comprimento é igual a 2πr, e a área também, com a área igual a πr ao quadrado. E sabem o que é legal dela? Ela permite visualizar as relações entre seno, cosseno e tangente para qualquer ângulo, pois a posição de um ponto na circunferência determina o valor dessas razões. Gente, quem pensa que essa matéria de trigonometria é fácil, tá muito enganado, viu? Ou matéria puxada. E ó, não acabou por aí não, tá? Não? Ixi, tem muita coisa ainda. Seno, cosseno, tangente, blá, blá, tem muita coisa ainda. Gente, será que eu vou aguentar? Vai sim, vamos lá. Ainda dentro do conceito de circunferência trigonométrica, temos o seno, cosseno e tangente. E então, vocês sabiam que no círculo trigonométrico, cada ângulo forma o ponto do círculo? Esse ponto tem coordenadas cosseno do ângulo e seno do ângulo. Então, cosseno é o valor no eixo x e seno é o valor no eixo y. Já a tangente aparece quando prolongamos o ângulo até a reta tangente ao círculo. A altura onde ela encosta nessa reta é exatamente o valor da tangente. O círculo trigonométrico ajuda a visualizar quando cada função é positiva, negativa e como elas variam conforme o ângulo. Querem ver? É o seguinte. Vamos olhar para o seno. Estamos nos referindo ao eixo y no plano cartesiano, não é mesmo? Então, para saber se é negativo ou positivo, é só observar os quadrantes correspondentes a cada parte do eixo, tanto em cima quanto embaixo. Assim, os quadrantes 1 e 2 do seno são positivos e o 3 e o 4 são negativos. Entenderam? Agora, no cosseno, vamos seguir a mesma lógica, só que relacionando o eixo x. Então, para saber se é negativo ou positivo, é só observar os quadrantes correspondentes a cada parte do eixo, só que olhando nas direções entre lado direito e lado esquerdo. Assim, os quadrantes 1 e 4 ficam positivos e o 2 e 3 ficam negativos. Também temos a tangente, onde os quadrantes 1 e 3 são positivos e os quadrantes 2 e 4 são negativos. Ainda temos as simetrias em relação aos ângulos. Aposto que já ouviram falar dos arcos côncavos, não é mesmo? É o seguinte, se temos um ângulo no primeiro quadrante, A, e queremos saber se esses correspondentes em outros quadrantes, basta usarmos as seguintes fórmulas. O segundo quadrante é igual a 180 menos o ângulo, o terceiro quadrante, 180 mais o ângulo, e o quarto quadrante, 360 menos o ângulo. E lembrar de usar o sinal de acordo com suas posições do seno, cosseno e tangente. Moleza, não é mesmo? E para finalizar, temos os arcos do eixo, que são aqueles que se localizam nas extremidades da circunferência. 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Que para descobri-los, basta olharmos os seus valores correspondentes de acordo com o valor dos raios de valores 1, negativos e positivos, e ver se o valor que queremos toca ou não a extremidade referida. Sabe o que eu lembrei, Rash? Esses dias atrás, o professor ele deu uma matéria sobre esse assunto. Só que eu não entendi muito bem, como você pode ter percebido. Pois é, né? Mas aqui, nesse assunto aqui também aborda a secante, a cossecante, eu acho que é a cotangente, não é? Nossa, pra quem disse que não tinha aprendido. Mas só para dar uma resumida, para dar para me lembrar as fórmulas, a secante, ela é 1 sobre a cossecante, sobre a cosseno. A cossecante, ela é 1 sobre o seno, e a cotangente, ela é o inverso da tangente, que ela é o cosseno do ângulo sobre o seno do ângulo, não é? Isso aí. Olha, aprendi. Vamos progredir pra gente continuar, para terminar esse logo. Tá bom. A função seno é representada por f de x, que é igual a seno de x, ou f de x, que é igual a a mais b vezes cx mais d, entre parênteses. É uma função trigonométrica periódica que relaciona um ângulo, em radianos, à coordenada vertical de um ponto em um círculo trigonométrico. O domínio dessa função corresponde aos reais, e a imagem ao intervalo entre -1 e 1. O gráfico dessa função é uma senoide. Estranho o nome, né? Eu sei, não julgo vocês. Vocês lembram daquele monte de letra que a gente citou anteriormente? A, B, C e D? Então,
elas também representam coisas específicas na função. Perceba, o A ele é o valor médio da função, ou o deslocamento vertical no gráfico. O B é a amplitude, variação em relação ao eixo da onda. O C é o termo que influencia no período e no deslocamento horizontal. E o D é o próprio deslocamento horizontal. Mas, espera aí, vocês ouviram eu falando período? O período é o menor intervalo necessário para que o gráfico da função se repita completamente, que nesse caso é o 2π. A função cosseno é uma função trigonométrica denominada por f de x, que é igual ao cosseno de x, ou aquela mesma fórmula que a gente citou anteriormente, com a, b, c, mas só que ao invés de seno, é cosseno. Então fica f de x é igual a mais b cosseno de cx mais d, entre parênteses. Que em um triângulo retângulo representa a razão entre o comprimento do cateto adjacente a um ângulo e o comprimento da hipotenusa. Graficamente, ela descreve uma curva oscilante, que também se chama senoide, inclusive, que varia entre -1 e 1, sendo usada para modelar, por exemplo, fenômenos periódicos como ondas sonoras ou movimento de uma mola. O domínio dessa função corresponde aos números reais e a imagem ao intervalo entre -1 e 1, igualmente a função seno. As letras da fórmula têm o mesmo intuito da função seno, e o período é calculado como 2π sobre o módulo de c. Certinho até então? Sabe, Racha, que eu tava pensando? Eu lembrei de um anime do Naruto. E, tipo assim, ele é muito longo, só que essa matéria conseguiu se superar, tá? E se eu te disser que... Não acabou ainda, não é? Um ponto pra você. Aí, ó, mais um lado positivo. Falta só 2 tópicos. Aham. Você não acredita? Vê. Vocês sabiam que na circunferência trigonométrica também temos a soma e subtração dos arcos? Sim, é o seguinte, isso são ferramentas da trigonometria que utilizam fórmulas para calcular o seno, cosseno e tangente da soma, ou diferença de 2 arcos ou ângulos. Super básico, ó, é só você decorar as fórmulas e aplicar. As fórmulas são elas. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B. Seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos cosseno de A vezes seno de B. Cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, tudo dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, tudo dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E aí, conseguiram decorar? É só decorar essas fórmulas que é sucesso. Vocês usando essas fórmulas vão chegar em processos que vocês já estão carecas de saber, como calcular o seno, cosseno e tangente dos ângulos, muitas vezes os notáveis. Por isso, é importante que a matéria da trigonometria esteja fresquinha na cabeça de todo mundo, fechou? Bom, Que foi? a gente chegou no último episódio. Mentira, sério? Agora é hora de tirar aquele 10 na prova, hein? Com certeza, com esse resumão, quem não tira aquele 10ão, hein? Mas vamos lá. Para finalizar, os arcos duplos aparecem quando trabalhamos com um ângulo do tipo 2 vezes ao ângulo. As fórmulas servem para transformar esse ângulo dobrado em algo mais simples. E as principais delas são seno, 2 vezes o ângulo, que é igual a 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. E cosseno, que é 2 vezes o ângulo, que é igual a 1 menos 2 seno do ângulo ao quadrado, ou 2 cosseno do ângulo ao quadrado menos 1. E tangente, que é 2 vezes o ângulo, que é igual a 2 tangente do ângulo sobre 1 menos tangente elevado ao quadrado do ângulo. A ideia é, sempre que aparecer 2 vezes o ângulo, usamos essas fórmulas para voltar ao ângulo normal e facilitar as contas. Também tem outra forma de resolver, que é a seguinte: seno A mais A
é igual a seno do ângulo vezes cosseno do mesmo ângulo, mais seno do ângulo, que é vezes cosseno do ângulo, o que corresponde, então, a 2 vezes seno do ângulo vezes cosseno do ângulo. E como já foi dito, é importante que a matéria esteja completa e fresquinha na cabeça, para que fique fácil de resolver todos os processos da conta, até porque todos os detalhes são importantes para que os resultados sejam certeiros. Combinado? Combinadíssimo. Acho que finalmente acabou, graças a Deus. Sim, essa foi boa. E você entendeu tudo certinho? Óbvio que não. Que? Eu tô brincando. É claro que eu entendi. Agora, eu só vou tirar acima da média, tá? Em matemática. Pelo menos um 10 naquela prova. Mas sabe o que tá me batendo agora? Um arrependimento de ter perguntado a hora naquele momento pra você. Mas se não fosse a sua pergunta, a gente não teria essa teleaula. É verdade. E foi muito bom, tá? Eu aprendi muito. Foi mesmo. E você, aprendeu tudo certinho, fez todas as anotações. A gente tá chegando no fim de mais um telecurso e até o próximo episódio.